Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga para essa pessoa que está do seu lado: tu é uma bênção. Não, com fé, tu é uma bênção. Aleluia. E abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha? Aleluia. No 8, não, no 5. E tomou Abraão Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estava então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra, e a tua semente darei a esta terra. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É bastante conhecido esse texto, né, de Abraão. Muitos conhecem essa história. Eu estava meditando nessa história. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não é uma pergunta para menosprezar ninguém. Parece até ser uma coisa assim meio que... Mas é sério, irmãos. Quem aqui tem televisão em casa? Não precisa levantar a mão, mas na mente. Só para você entender, que eu poderia mandar levantar a mão. Por que eu fiz essa pergunta? Porque todos vão olhar e vai dizer: que é isso, pastor? No tempo de hoje, quem não tem uma televisão? Engano seu. Engano seu. O século evoluiu, as coisas evoluiu, mas ainda tem pessoas que estão vivendo ainda tempos passados, tempos conservadores. Tem umas por questões de religiosidade, tem outras por questões de necessidade mesmo, porque não tem. E a coisa evoluiu tanto nos tempos de hoje, que ninguém quer mais aquela televisão antiga, só quer as modernas. Por que as modernas? Não é para dizer que tem, não é para falar eu tenho uma televisão moderna na minha casa de tantas polegadas, não. É por questões de conforto mesmo, porque ninguém quer se levantar para chegar lá e tocar no botão para mudar o canal, porque é mais fácil você estar com o que na mão? Com o que na mão? Com o controle fica tudo mais... Me ajuda a pregar nessa noite, igreja. Com o controle fica tudo mais fácil nas mãos. Só que há uma diferença muito grande do controle que o homem tem nas mãos para o controle de Deus. Mas por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque Deus, ele tem a capacidade que vai além da nossa percepção do controle que nós temos nas nossas mãos. Como assim, pastor? É simples. Cada vez que modernizar um aparelho, é necessário também modernizar o seu aparelho.
Mas o aparelho de Deus, o controle de Deus não é preciso, não há necessidade de modernidade. Por quê? Porque Ele é Deus. E o que me chama a atenção dessa palavra? Simples. Que tudo está no controle de Deus. A pergunta que eu faço é: Deus está no controle da tua vida? Por que eu fiz essa pergunta? Simples, mas objetiva, que você vai entender. Você pode mudar os seus pensamentos e a sua percepção. Se Deus está no controle, por que você vai mudar? Aí é que está, igreja, a diferença do controle de Deus para o controle que está em nossas mãos. Simples. A Bíblia aqui diz sobre Abraão: antes de sair da sua terra, da tua parentela, ir para um lugar que o Senhor mostraria. É porque nada pode fugir do controle de Deus. Nada pode sair do controle de Deus. Do homem pode, dos governantes pode, mas de Deus não. A Bíblia vai dizer que havia um homem chamado Noé. Noé, ele morava em uma cidade a qual o povoado estava totalmente perdido, ou seja, não havia controle, não havia discernimento. O povo estava verdadeiramente comendo, dando-se em casamento, bebendo, fazendo e acontecendo. Porém, igreja, se esquece de uma coisa: que quem está no nosso controle da nossa vida, da propriedade que é dele, que ele criou, é Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus sabe aquilo que Ele cria. Se Deus vê que está fugindo das regras, Ele desfaz tudo e torna a fazer novamente. Porque Ele tem o poder, somente Ele tem esse poder e essa graça. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a Bíblia aqui revela: Noé era o único que praticamente estava ali vivendo ainda um pouco na dimensão com o Pai, com Deus, porque a população não havia. E o que é que Deus faz? Chega para Noé e diz: Noé, constrói uma. A primeira coisa que eu quero que você entenda, igreja: quando Deus está no controle, Ele até desce ali, aonde Ele quer. Mas quando Deus vê que aquilo que está passando não é do agrado dele, Ele tem o poder de mudar. E o que é que Deus fez? Noé constrói uma arca. Noé sabia, Noé entendia disso aqui, do que era madeira, do que era construído, do que era fazer de carpintaria ou macinaria. Não entendia. Mas se Deus mandou, o próprio Espírito de Deus deu para Noé a dimensão dele construir uma coisa que ele nem imaginava e nem sabia. Mas Deus falou para ele: você vai ter que construir nessa capacidade aqui. Noé agora obedece a Deus, constrói uma arca. Só que quando chega num tempo do dilúvio, num dia do dilúvio, Noé já estava com a idade dele avançada, mas a Bíblia diz que ele coloca os seus filhos e as esposas dentro e vai. E 40 dias e 40 noites de quê? De chuva. Quanto tempo o povo passou peregrinando, rodando a terra para chegar em Canaã? Deus, Ele está sempre simbolizando algo para você entender que é Ele que está no controle e não é você. Nada foge do controle de Deus. Não se engane achando que está tudo bem. Só vai estar bem se Deus estiver. Porque se Deus estiver, nada está bem, é aparência. Foge, sai. Deus agora começa a entender
e começa a ver a necessidade de refazer novamente uma nova geração, porque Deus está no Deus está no controle. Deus está no controle. E a Bíblia vai dizer que Deus chega, fala com Abraão, Abraão constrói, entra, sai, depois que passa o dilúvio, aí agora vai falar de geração. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Quantos filhos Noé tinha? Quantos? Se Noé tinha 3 filhos, foi o suficiente para entender que Deus queria tirar um povo imundo, porque Deus queria fazer com que a pureza permanecesse. Por quê? 3 representa o quê? Hã? 3. Porém, igreja, geração gera geração, geração gera geração. Eu tenho 2 filhas, uma já casou, a outra vai casar agora, ainda esse ano, mas eu creio que dessa semente vai sair coisa boa, vai sair coisa próspera. Sabe por quê, igreja? Porque eu estou como Noé. Eu estou como Noé. Princípios eu não perco. E quem governa a minha casa, eu sempre digo lá. Quer ver uma coisa? Quem é que governa a minha casa, João Paulo, como eu sempre digo? É Deus. É Deus que tem que estar com o controle da minha vida, e não eu no controle de Deus. Porque às vezes eu falo, Deus está no controle, mas aí eu acabo muitas das vezes fazendo muitas coisas erradas. Que controle é esse? Que controle é esse? Que como um crente, Deus fala na palavra que o crente não pode isso, mas eu estou fazendo aquilo justamente que vai ao contrário do que Deus diz. Deus nessa noite, se preciso for destruir, acabar, para Ele reformularizar, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, queira você ou não, queira você ou não. Por quê, pastor? Porque é simples. Após esses 3 filhos, vieram geração, e de um desses 3 filhos, aí vem a geração de quem? De Nós temos seu pai como Terá. E a Bíblia vai nos mostrar na palavra de Deus que Deus, Ele tem os seus propósitos diferentes do homem. O homem tem visão pequena, Deus tem visão. Junto comigo, igreja. O homem tem visão, mas Deus tem visão. Bem forte. O homem tem visão, mas Deus tem visão. E qual é a visão que você quer de Deus para a tua vida? Pequena ou grande? Por quê, pastor? Porque a visão de Deus agora para aquela geração não era uma visão qualquer, era uma visão que a própria Bíblia diz: tu consegue contar as estrelas? Ai meu Deus, isso aqui é forte. Tu consegue contar os grãos da areia? Igreja, meu Deus. E o mais além ainda, ele sabe nome por nome de todas as estrelas. Ao contrário do homem, tem que estudar para levar anos, séculos, décadas para dizer estrela tal, enquanto Deus sabe todas elas. E vou mais além ainda, a água do mar, a Bíblia diz que com as mãos Ele pega como se fosse uma... Ah meu Deus, isso aqui é forte, igreja. Eu estou falando de controle. Eu estou falando de controle, não estou falando de regras. Regras é diferente de controle. Você quer ver uma coisa? Na minha casa,
Eu tenho 3 televisões. Irmãos, eu não estou aqui com soberba, não querendo ser melhor não. Porque é assim, se na sala minha esposa ou minha filha estiver assistindo, e eu não gostar daquilo que está passando, não que seja coisa ruim. Deu para você entender? Quero que vocês entendam. Sabe o que é que eu faço? Eu vou para o meu quarto. E se eu estiver no meu quarto, deitado, eu vou assistir aquilo que porque o controle está nas minhas. Meu Deus, está sendo difícil você entender isso. Está ficando difícil para você entender o que Deus está falando nessa noite com relação a primícias. Porque quando Ele deu o seu filho, Ele não deu por um valorzinho qualquer. O valor é grande. E Ele só requer de nós uma coisa, a palavra chamada obediência. Ele agora diz para Abraão: Abraão, sai. Agora vai entrar em uma coisa boa. Ele disse o que para Abraão? Olha que eu falei das gerações que vieram de Noé. Uma das gerações que veio dos filhos de Noé queria ser melhor. Nimrod construiu, ele não tinha nada a ver como construtor, mas eu não sei o que ele teve na mente para ser um construtor. Não entendia nada de construção, mas teve a brilhante ideia de construir a torre, porque ele queria dominar. O domínio do homem não prevalece diante do domínio de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que o domínio que você tem hoje, não se iluda achando que está tudo bem. Porque quem tem que dominar sua vida, sua casa, o seu trabalho, a sua trajetória, tem que ser Deus. E olha o que a Bíblia vai dizer: constrói a torre, e ele faz com questões de egoísmo, para dominar, para se sentir o melhor. E de fato, ele era melhor, mas não em construção. Ele era melhor na caça. Ele era um bom caçador. A Bíblia diz que caçador como ele não tinha. E eu comecei a entender a brilhante história. Eu falei: rapaz, será que o título que Davi levou não seria para este homem, Nimrod? Por quê? Porque o próprio Deus elogia Nimrod, dizendo da grandeza que ele era, do poder que ele tinha de caça, igual a Nimrod não tinha na cidade, não tinha naquele lugar. Aonde passava, todo mundo dizia: ei, Nimrod, batia palma e tudo. Ele é o melhor, esse é o melhor, igual esse não tem. Só que eu quero que você entenda uma coisa, igreja: nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que com Noé, olha só a diferença de Abraão para Noé. Com Noé, Deus manda construir, o próprio Deus tira. Com Abraão ele faz diferente. Com Abraão ele manda sair. Ele diz: Abraão, sai. Por que ele diz isso? Porque ele já estava tendo visão do que iria acontecer lá na frente. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer? Ninguém se escapa daqui, além do controle, da percepção de Deus. Deus tem uma percepção melhor do que o homem. E o que é que Deus fez? Ele viu lá na frente o que iria acontecer. Aí ele fala para Abraão: sai. Esse sair nós podemos usar em vários termos. Sair de quê? Sair muitas das vezes de uma situação que não está agradando a Deus. Eu poderia usar aqui um namoro que não está muito legal. Sai. Eu poderia usar isso aqui, mas eu não quero usar nesse termo. Eu não quero usar nessa circunstância. Eu quero usar na simplicidade, quando Deus fala: sai, Abraão,
significa que Abraão começa a entender que no controle estava Deus, e quem obedece quando Deus está no controle, ainda que você vá para um lugar que você não sabe para onde você está indo, mas quem vai te amparar, quem vai te segurar, quem vai te sustentar é Deus. Levante as tuas mãos e dá um glória em nome de Jesus. Igreja, eu quero trazer uma coisa para você nessa noite. Deus, Ele é aquele que sempre quer estar perto do homem, independente do que esteja fazendo o homem, mas Ele quer estar perto, não para ser como o homem, mas para fazer diferente aquilo que o homem faz de errado. E a Bíblia diz que Abraão sai, mas ele sai, Deus já profetizando: ó, sai da tua terra, sai da tua parentela. A Bíblia não diz isso? Mas são 3 palavras que Deus fala: sai. E eu vou dizer para você, essa palavra ainda tem peso nos dias de hoje. Se Deus falar para você sair, não olha para trás, não perca seu tempo, sai, sai. Deus está falando aqui nessa noite. Eu não sei que práticas vocês vêm fazendo, mas Deus está mandando nessa noite você sair. Sabe por quê? Ele quer que você saia, porque Ele quer fazer de você algo grande. Ele não quer fazer algo pequeno, Ele quer fazer algo. E quem toma posse dessa palavra em nome de Jesus, levante suas mãos, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia! Ele merece, Deus merece. E assim eu agradeço a minha humilde oportunidade, em nome do Senhor Jesus.